Você precisa de paz interior? Você tem perdido a sua paz? Você sabe que aquilo que acontece aqui fora é resultado do que acontece dentro de nós. Se esse é o seu caso, permaneça comigo, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você sabe que nós vivemos em um mundo tenso, caótico, dialético, um mundo nervoso. A nossa época tem sido chamada de época da ansiedade. Todos nós enfrentamos situações que nos deixam irritados, que nos deixam tensos, que nos roubam a paz. Nunca se venderam tantos tranquilizantes para reduzir o ritmo emocional das pessoas, e a maior parte dessa tensão é, na verdade, resultado de conflitos internos não resolvidos. Essas questões não resolvidas, elas geram tensões na nossa vida. Eu quero usar como exemplo hoje a vida de Moisés. Moisés foi um homem que viveu conflitos externos gigantes. Ele foi chamado por Deus para libertar um povo da tirania de Faraó, para tirar esse povo do Egito e introduzir na Terra Prometida. Então esse povo era um povo de 2,5 milhões de pessoas para mais, e não era qualquer povo. Era um povo rebelde, era um povo desobediente, era um povo murmurador, era um povo que não tinha gratidão por aquilo que Deus fez. E Moisés, ele lidava diretamente com essas circunstâncias dia após dia. Então, externamente, Moisés, ele era completamente acurralado, pressionado, mas ele desfrutava de uma paz interior que o capacitou a se tornar o grande modelo de líder que Moisés é. Quando nós olhamos o livro de Hebreus, você vai ver a partir do capítulo 11 a galeria dos heróis da fé, e o autor aos Hebreus ele dedica uma maior parte escrevendo sobre a vida de Moisés. A Bíblia diz que Moisés ele era manso, muito manso. Mansidão não é fraqueza, mansidão é ter um poder sobre controle. A mansidão nos impede de sermos dominados pelos nossos sentimentos. A mansidão ela nos dá graça e força para respondermos de maneira diferente que a circunstância espera de nós. A circunstância espera que você se irrite, que você brigue, que você chute o balde, mas a mansidão, que é um fruto do Espírito que está dentro de você, te capacita a dar uma resposta diferente. Moisés então enfrentou questões fundamentais que todos nós, uma vez ou outra, iremos enfrentar, seja adolescente ou velho. Se você está entre essas duas fases da vida, você vai viver isso. E ele teve que dar 4 respostas. Hebreus capítulo 11, do verso 24 ao verso 27, nos falam de 4 respostas que Moisés precisou dar. No verso 24, a primeira resposta ele precisou dar sobre quem ele era. No verso 25, ele precisou responder quem ele queria de fato ser. No verso 26, ele precisou responder o que de fato era importante na vida. E no verso 27, ele precisou responder como ele iria viver. A primeira pergunta que Moisés precisou responder: quem é você? O verso 24 diz que Moisés, já adulto, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Faraó havia proclamado o primeiro infanticídio da história, onde todas as crianças do sexo masculino precisavam ser mortas. Joquebede, mãe de Moisés, o oculta por um período de 3 meses, e não podendo mais fazer isso, ela libera Moisés no rio Nilo. A filha de Faraó estava se banhando ali com as suas donzelas, e ela fica admirada com a beleza daquele bebê hebreu, e leva Moisés para o palácio, para ser criado então como o seu filho. Moisés agora tem 40 anos de idade e um conflito. Quem eu sou? Eu sou um hebreu ou sou um egípcio? Moisés estava sendo preparado para se tornar o próximo faraó, mas agora ele tem que decidir. Ele tem que assumir a sua verdadeira responsabilidade. Ele era hebreu, mas todo mundo imaginava que ele era egípcio. A pergunta é: o que eu vou fazer da minha vida? Eu sou hebreu, mas todos pensam que eu sou um egípcio. É uma crise de identidade. Eu vou viver com o bando dos hebreus ou eu vou viver aqui dentro desse palácio? O que você teria feito? Moisés tomou a decisão correta, considerando a questão da identidade, mas isso lhe resultou viver 80 anos restantes da sua vida dentro de um deserto. Cada um de nós precisa ser confrontados com a questão da identidade. Todos nós temos uma profunda necessidade de assumirmos quem somos, e como isso é libertador, deixar de tentar ser alguém que você não é. O fundamento da paz interior é essa: não tente ser quem você não é, seja você mesmo. Mesmo com seus erros, com seus defeitos, mesmo com as suas dificuldades, se expõe a Deus. Foi assim que Deus te chamou, foi assim que Deus te trouxe para Ele. Eu não estou dizendo que você não precisa de mudança, você precisa ser transformado, mas a transformação ela virá na medida em que você se expõe à luz de Deus. Então, pare de fingir ser alguém que você não é.
Para de tentar aceitar algo que de fato não somos. De que maneira que Moisés seria lembrado hoje se ele assumisse a posição na corte do Egito? Talvez como uma múmia em algum museu do mundo. Ele tomou o caminho mais difícil, mas a luz da eternidade nos mostrou que esse foi o melhor caminho. Moisés tomou o caminho de viver o que Deus tinha para ele. Ele teve que assumir uma responsabilidade. O que eu quero ser? É a segunda resposta que Moisés dá. Ele deixou de desfrutar dos atos pecaminosos do Egito, verso 25 de Hebreus 11, para viver com o povo de Deus. Nós podemos substituir o positivo pelo negativo. Você não passa simplesmente... A vida cristã não é parar de fazer uma coisa e começar a fazer outra. A vida cristã é um relacionamento. Moisés, já adulto, verso 24 diz, ele assumiu uma responsabilidade. Então, assumir responsabilidade é traço de maturidade. Não havia problema nenhum se ele postergasse isso enquanto ele fosse um bebê. Mas uma vez que ele se tornou adulto, ele precisou decidir e responder: quem sou eu? Moisés precisava fazer uma escolha, assumir uma responsabilidade e viver a sua própria vida. A responsabilidade pessoal, na verdade, é uma crise que vivemos dentro da nossa sociedade. Nós vivemos numa cultura que é melhor culpar o outro. Alguém já disse, olha, a culpa é minha, eu coloco sobre em quem eu quiser. É fácil culpar o outro pela nossa situação. As pessoas dizem, eu assumiria um compromisso maior com Cristo se a minha família fosse cristã. Eu realmente andaria no caminho de Deus se o meu namorado, a minha namorada, o meu pai, minha mãe, meu marido, a minha esposa me acompanhasse. Eu seria uma pessoa melhor hoje se eu tivesse tido pais melhores. Essa é a hora de viver a sua vida. Moisés não culpou ninguém, ele assumiu a responsabilidade, ele decidiu fazer acontecer. É verdade que nós não temos controle sobre muitas coisas na nossa vida. Nós não temos controle sobre a família que nascemos, na cidade que nascemos, mas há uma coisa que nós temos controle, é a reação que nós temos diante da vida. Você pode escolher reagir de maneira negativa, crítica, ou reagir de maneira positiva, com fé. Como que você vai reagir à circunstância? A decisão é sua. Nós não podemos ter controle que rege a nossa vida, mas podemos ter o controle do que essa situação vai fazer comigo. Se vai me tornar uma pessoa amarga ou se vai me tornar uma pessoa melhor. É responsabilidade minha a reação. Nós temos o poder de arruinar a nossa vida. Ninguém tem, somente as nossas decisões. Quantas pessoas, por decisões erradas, deixaram de viver a vida e agora apenas existem? Mas e as outras pessoas? Elas não mexem comigo? Elas não fazem coisas comigo? Sim, mas é você que escolhe como você vai reagir a elas. Você pode desfrutar de uma verdadeira paz quando para de viver a vida do outro e assume as suas próprias realidades. Defina as suas prioridades. O versículo 25 nos dá a resposta. O que eu quero para a minha vida? O que é importante? Moisés, ele decidiu ser maltratado com o povo de Deus do que ser considerado como filho da filha de Faraó. Moisés então viveu questões de prioridades, ele decidiu o que era importante para ele. Do ponto de vista humano, Moisés era um jovem que tinha tudo, ele tinha poder, ele tinha prazer e ele tinha posse. Tudo que alguém trabalha a vida inteira para ter, Moisés tinha na sua juventude, então era uma questão de prioridade. Eu vou ser considerado como filho da filha de Faraó ou vou ser lembrado como um instrumento poderoso nas mãos de Deus? A situação dos escravos é uma situação ruim. O que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui num palácio ou eu vou assumir a minha responsabilidade? Deus virou para Moisés e falou: Moisés, aí não é o seu lugar. Aí não é o lugar que eu preparei para você. Assuma a sua responsabilidade. Venha viver a vida que eu preparei para você. E a última questão resolvida por Moisés é a questão da perseverança. Nós podemos resumir a vida de Moisés nessa palavra: ele perseverou. Hebreus 11, 27 diz isso. O fato que não há ganho sem dor, não há ascensão sem adversidade e não há progresso sem problemas. A perseverança é exigida quando tudo está contrário, quando tudo está difícil. A perseverança só é exigida na dificuldade. Moisés fez da sua vida um sucesso porque ele perseverou. A chave da paz interior estava em saber que a dificuldade vem para todos, mas aqui cada um reage de uma maneira diferente e precisamos reagir da maneira correta. Alguém já disse que os cristãos nunca deveriam deixar com que os problemas os prostrassem, mas que os problemas os levassem sim a dobrar os seus joelhos na presença de Deus. Deus permite que situações como essa aconteçam nas nossas vidas por razões específicas. Mas sem perseverança nós não vamos chegar no fim. Não permita que as pessoas tornem você o que elas querem. Quando alguém grita com você,
Quando alguém te trata mal, ela espera que você reaja da mesma maneira. E quando você reage à altura daquilo que as pessoas fazem com você, você perde a sua paz interior. Você se torna aquilo que ela tanto quis, você se torna a imagem e semelhança dela. Mas quando você tem uma reação diferente, quando você age debaixo da mansidão e do fruto do Espírito, você está dizendo para aquela pessoa, olha, você pode gritar comigo, você pode me humilhar, você pode fazer o que quiser, mas você não tem o poder de me tornar a sua imagem e semelhança, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Que o Senhor traga luz sobre o nosso coração, que possamos desfrutar dessa paz interna, sabendo que aquilo que acontece dentro de nós vai determinar aquilo que acontece fora. A minha oração é que possamos olhar para dentro. Pare de olhar para fora. Pare de procurar a paz fora. Pare de procurar o que você precisa fora. Olhe para dentro. Deus está dentro de você. É a partir de você que as coisas mudam. Então você é esse ponto de inflexão para o melhor, para cima. É o ponto da mudança. É a partir de uma decisão que nós tomamos. Que Deus abençoe sua vida e te faça desfrutar de paz. A minha paz eu vos dou e não vou lá dou como o mundo a dar. Que o Senhor nos conduza nessa paz que excede todo o entendimento. Eu quero indicar para você um livro, A Treliça e a Videira. É um livro muito abençoador que fala sobre a dinâmica dos pequenos grupos e do discipulado e do paralelo que existe entre pessoas e estrutura, pessoas e denominações. Então você que é líder, você precisa muito da leitura desse livro, vai te abençoar. Deus abençoe você, querido. Um grande abraço, fica na paz, desfrutando dessa paz verdadeira e poderosa.